Fala, galera linda! De novo aqui o professor Joadson em mais uma aula do nosso projeto preparatório Paz-UEMA Enem 2024-2025, né? Então, beleza, você que vai fazer o Enem, a prova da UEMA no final do ano, né? Início de novembro, final de novembro, início de dezembro, não pode perder essas aulas, tá? É um projeto do governo do estado que, através da Secretaria de Educação, usa também a plataforma Gonçalves Dias, onde eu sou professor da plataforma, para poder disponibilizar para vocês uma super revisão, tá? Então nós estamos em mais um vídeo aqui para resolver mais questões aí para vocês. Então, a gente tanto resolve as questões do Enem e dos vestibulares do Paz da UEMA passados, quanto fazemos comentários também, tá? Sobre as questões e revisando alguns conteúdos. Beleza? Então vamos para a nossa aula de hoje. Ó. Estamos na questão número 6. Essa aqui é do Enem de 2014. Então o que diz essa questão? Vamos ver aqui. Ó. Dois satélites artificiais, S1 e S2, de massas M e 2M, respectivamente, estão em órbita ao redor da Terra, sujeitos ao seu campo gravitacional, o campo gravitacional da Terra. Quando o satélite S1 passa por um determinado ponto do espaço, sua aceleração é de 7 metros por segundo ao quadrado. Qual será a aceleração do satélite S2, que é de massa 2 vezes maior, quando ele passar pelo mesmo ponto? Aí vamos ver os valores. Pô, a massa vai ser 2 vezes maior. Quando ele passar lá no mesmo ponto, qual vai ser a aceleração que ele vai ficar sujeito, né? Então, ó, vamos lá. Gente, aqui desenho do nosso planetinha, planeta Terra, certo? O planeta Terra, por ele ter uma massa muito grande, por ele ter uma massa gigantesca, ele tem uma propriedade muito intensa de atrair os corpos para ele, tá? Essa força de atração, diz o nosso ilustre Isaac Newton, dizia o nosso ilustre Isaac Newton, que ela tem natureza gravitacional. Essa força de atração entre massas, professor, só acontece quando uma massa é gigante? Não. Pode ser qualquer massa. Massa atrai massa. Essa minha mão direita está sendo atraída pela esquerda, assim como a esquerda está sendo atraída pela direita. Então eu tenho uma atração mútua aqui. Essa atração, qual é o pré-requisito para que ela exista? É só os corpos terem massa. Quem foi que disse isso? Isaac Newton. Diz assim, ó. Essa força de natureza gravitacional, que a gente chama de força da gravidade, como é que ela é calculada? Ela é assim, calculada assim, ó. É uma constante, chamada constante da gravitação universal, que o valor vai ser definido para vocês na questão, que é 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 newtons metro quadrado por quilograma ao quadrado. Não precisa decorar essa constante. Se vocês precisarem usar, vai vir na questão. Mas nessa, ele não falou e você já está falando aí. Talvez a gente não precise dela. Então vamos para frente. Então, é uma constante vezes a massa 1 vezes a massa 2, dividido pela distância entre os seus centros elevado ao quadrado. Lei da gravitação universal de Isaac Newton. Diz que, galera, ó, massa atrai massa. Assim, ó, eu tenho uma massa aqui, M1. Tenho uma massa aqui, M2. Só pelo fato de serem massa, a massa 1, a massa 2 atrai a massa 1 e a massa 1 atrai a massa 2, com uma força que a gente chama de força da gravidade, que é dada por essa expressão. E cadê a distância, professor? A distância entre os centros aqui, ó. O centro da primeira, o centro da segunda. Essa é a distância que ele se refere ali. Beleza? Legal. Então, é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os seus centros.
Então eu sei que a Terra, por ter uma dessas massas que vai ser a massa da Terra, por ter uma massa gigantesca, você sabe qual é a massa da Terra? Mais ou menos, ó. Pega o número 6 vezes 10 elevado à 24ª potência, quilogramas. Então você bota 6 e bota 24 zeros e no final você coloca quilograma. Essa é a massa da Terra. Gigante a massa da Terra. Tá? Então, quanto maior a massa da Terra, maior esse poder que ela tem de atrair outros corpos. Então, a massa da Terra, ela atrai, por exemplo, a Lua, que está bem aqui, ó. A Lua, ela fica orbitando a Terra devido a essa força que a gente chama de força da gravidade. Esses, assim como os outros satélites também. Então, essa força da gravidade, ela é uma força de ação à distância, né? E ela funciona desse jeito, ó, é igual a produto da massa inversamente proporcional ao quadrado da distância. Beleza, gente. Só que aqui, assim como a Lua, aqui eu tenho alguns satélites que ficam orbitando, só que mais próximos do que a Terra em relação à Lua. A Lua está um pouquinho mais distante. Esses satélites, eles não são do tamanho da Lua, eles são pequenininhos, eles ficam orbitando aqui, ó, é o S1 e aqui é o S2, por exemplo. Eles vão passar no mesmo ponto. Vamos estabelecer esse ponto bem aqui, ó. Aí ele quer saber qual é a gravidade, qual é a aceleração que esses satélites eles vão ficarem sujeitos quando passar no mesmo ponto. Ou seja, eu tenho que saber como que eu calculo a gravidade que a Terra, o campo gravitacional da Terra, ou a aceleração da gravidade da Terra nesse ponto bem aqui. Se fosse na superfície da Terra, a gente sabe, ó, que é 9,8. Como está mais distante, essa gravidade é um pouquinho menor. Para o satélite 1, a gravidade vale 7. E o satélite 2, que a massa é 2 vezes maior? O que ele está perguntando? Ele está perguntando assim, ó, será que esse valor de 7 vai depender da massa do satélite? Se a massa dobrar, esse valor vai dobrar também? Esse valor vai ser reduzido à metade? Ou vai ser um outro, vai ser, ó, 9 vezes maior? 7 vezes 9, né? É isso? Ó, 9 vezes maior não, gente, não. 7 vezes 7, 49. Vai ser 7 vezes maior? Desculpa. Vai ser o quadrado, né? Então é isso. Se dobrar a massa, a gravidade vai ser elevada ao quadrado, certo? Beleza. Então, o que a gente vai tentar fazer aqui? Saber de que depende essa gravidade. Então, vamos lá. Esses satélites, eles orbitando, assim como a Lua, eles ficam sujeitos à força da gravidade, que depende dessa fórmula. Essa força da gravidade, galera, é o mesmo peso que a gente tem, que é o peso dos corpos. Peso e força da gravidade é a mesma coisa. Então, vamos aqui, ó. O peso é a mesma força da gravidade. Tá? Então, vamos botar o peso nesse corpo de massa Mzinho aqui, ó. Como é que calcula o peso dele? É a massa Mzinho vezes a gravidade. Como é que calcula a força da gravidade, que é o mesmo peso, entre essa massa aqui e essa massa aqui, que eu vou chamar de Mzão, que é a massa da Terra? Então, vamos lá, ó. Constante da gravitação universal, Isaac Newton deu de presente pra gente, ó. A massa 1 e a massa 2. A massa 1 é da Terra. Vezes a massa 2, que é o Mzinho, dividido pela distância, que é essa distância aqui, galera, ó, do centro da Terra até o centro do satélite. Essa distância bem aqui, ó. D. Distância ao quadrado. E o ápice da nossa questão, isso bem aqui, ó. A massa do satélitezinho que está desse lado aqui, ó, também aparece lá do outro lado, ó. Ou seja, meus amigos, a gravidade nesse ponto não depende da massa do satélite, não depende da massa do satélite, ó, cancelamos. Só depende da massa da Terra e da distância que está até o centro da Terra. Deixa eu resumir para vocês bem aqui, ó, só limpando, ficar bonitinho, ó. A gravidade em um determinado ponto próximo aqui, ó, da Terra depende de quê? É uma constante, massa da Terra dividido por essa distância elevada ao quadrado.
Ou seja, meus amigos, não depende da massa do satélite. Logo, se a massa do satélite ficar 2 vezes maior, para a gravidade nesse ponto não vai fazer a mínima diferença. Continua 7. Cadê a resposta? Olha a resposta bonitona aí, 7, beleza? Então é isso, a gravidade em volta da Terra só depende da massa da Terra e da distância. Então eu posso, a uma certa distância do centro da Terra, eu posso botar o satélite com a massa que eu quiser. Ele vai ficar sujeito à mesma aceleração da gravidade. Vamos para a próxima? 2014, a outra também era 2014? É, 2014, mais uma 2014 aí pra gente, ó. Vamos ver do que ela fala. Durante um reparo na estação espacial, ó, nesse ano de 2014, eles gostaram muito de questões do espaço. Durante um reparo na Estação Espacial Internacional, um cosmonauta de massa 90 kg substitui uma bomba do sistema de refrigeração de massa 360 kg. Então teve uma bomba lá do sistema de refrigeração do ônibus espacial deles, da estação espacial, que ele teve que substituir. Agora ela é a massa bem grande, ó, 360 kg, que estava danificada. Inicialmente o cosmonauta e a bomba estão em repouso em relação à estação. Quando ele empurra a bomba para o espaço, ele é empurrado no sentido oposto. Vamos lá? Nesse processo, a bomba adquire uma velocidade de 0,2 metro por segundo em relação à estação. Qual é o valor da velocidade escalar adquirida pelo cosmonauta em relação à estação após esse empurrão? Então, e agora? Vocês estão pensando assim, Joadson, não entendi nada. Então vamos com calma. Vamos ver de que assunto trata essa questão. Deixa eu entender primeiro a questão. Lá tinha esse astronauta que ele chamou de cosmonauta, ele foi fazer um reparo na estação espacial, acredito eu que do lado de fora da estação. Então lá esse cosmonauta estava aqui, ó. Vou fazer o desenhinho dele aqui, ó. Certo que ele estava com o traje dele, porque fora lá no espaço, do lado de fora, dependendo de onde ele está, da distância que ele está, a pressão é praticamente zero e não tem ar. Então é necessário que ele tenha a roupa dele aqui, né, gente? E essa roupa tem atrás um tanque que está ligado, ou uma tubulação que está ligada lá que eu não vou botar ela aqui, que está ligada lá na estação espacial, para ficar mandando oxigênio para ele, tanto para ele respirar, como para pressionar, para que ele não fique sujeito a uma pressão externa igual a zero ou praticamente zero, e assim não cause os efeitos no corpo dele que a pressão zero pode causar. Que efeitos são esses, professor? Aí está lá no vídeo número 1 que você vai ter que assistir. Beleza? Então ele está lá na sua estação espacial. Qual é a massa dele aqui com o equipamento? Me parece que é 90 kg. 90 kg. Beleza. E aí, junto a ele, tem uma bomba aqui, ó. Uma bomba cuja massa... Bota aqui, bomba. Cuja massa é de 360 kg. Aí o que ele faz, gente? Ele pega assim, ó, tá lá os dois segurando, aí ele empurra a bomba. Quando ele faz uma força na bomba, a bomba reage fazendo uma força nele. Ação e reação, isso sempre existe. Mas ele interagiu com a bomba, interagiu assim mecanicamente, ele empurrou a bomba. Quando ele empurrou a bomba para a direita, a bomba empurrou ele para a esquerda. E os dois começam a se movimentar. Aí ele pergunta o seguinte, se a bomba saiu com velocidade de 0,2, qual foi a velocidade dele para cá? Bom, quando ele empurrar, aí ó, a bomba vai se deslocar
no caso aqui para a direita, com uma velocidade de 0, botar aqui, está indo para a direita, com uma velocidade VB 0,2 metro por segundo. E aí ele, o astronautazinho aqui, ó, né, com seu traje espacial, vai se mover para cá, ó. Com que velocidade? Vou chamar a velocidade do astronauta, ou do cosmonauta, como ele fez, né? Então, ó, essa questão é uma questão que trata de um princípio muito interessante, que eu gosto muito, que é chamado princípio da conservação da quantidade de movimento. Que diz assim, ó, em um sistema isolado, que é o sistema que é esse sistema isolado? É que a força é só entre eles dois, ó. Então aqui o sistema quem é? O cosmonauta e a bomba. Se esse sistema é isolado, as forças que existem é só entre eles, tá? Em um sistema isolado, a quantidade de movimento total se conserva. Então a quantidade de movimento antes vai ser igual à quantidade de movimento depois. Certo? Então essa questão trata desse assunto bem aqui. Professor Joadson, um dos grandes problemas que eu tenho na física é saber interpretar as questões e saber qual é a fórmula a aplicar ou que assunto eu devo aplicar naquela questão que eu acabei de ler. Bom, aí eu vou dar uma dica aqui para vocês com relação a isso. Por que que eu consegui identificar que é assim que resolve? Porque questões que resolvem com esse princípio são questões assim, ó, que vem um carro aqui grande e outro carro pequeno. Eles batem. Quando eles baterem, é uma interação mecânica aqui, né? Um choque mecânico. Quando eles baterem, se eles seguirem juntos, eles vão seguir juntos para onde? Ah, professor, é sempre o carro maior que ganha. Não, pode ser que esse aqui venha devagar e o menor venha com muita velocidade e ele consiga ganhar. Pode ser que o grandão consiga ganhar e pode ser que os dois batam e parem. Então, essa é uma questão de colisões, de interação. Resolve assim. Questões que tem um peixinho vindo assim, tem um peixão grandão que engole, o peixe grandão engole o peixinho. Para onde que eles vão seguir? Com que velocidade? Também resolve desse jeito. Aí eu já resolvi questões, quando eu acabei de ler fiz esse estudo aqui, qual foi a primeira questão que tinha lá? Era uma menina que estava de patins, e aí veio o namorado dela também de patins. Ela estava parada, e ele estava com uma certa velocidade. Aí ele abraçou ela e os dois seguiram juntos. Com que velocidade? Então também resolve desse jeito. Logo, esse princípio consegue resolver questões onde os corpos eles interagem. Serve também para essa, que um empurrou o outro, tá? Então é a quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois. Para colisões, para empurrões, para abraços, para explosões, para esse tipo de questão, para esse tipo de fenômeno aí, a gente trata como princípio da conservação da quantidade de movimento. Mas, Joadson, eu não sei o que é quantidade de movimento. Essa fórmula é muito fácil, gente. É o produto massa vezes velocidade, tá? Então, vamos aqui, ó. Quantidade de movimento antes e depois de quê? Do empurrão. Quantidade de movimento do astronauta antes do empurrão, mais quantidade de movimento da bomba antes do empurrão. É igual quantidade de movimento do astronauta depois do empurrão, vou botar o asterisco para significar que é depois, mais quantidade de movimento da bomba depois do empurrão. Então, ó, gente, massa do astronauta vezes a velocidade do astronauta antes de empurrar, mais massa da bomba vezes a velocidade da bomba antes de empurrar, é igual massa do astronauta vezes velocidade do astronauta depois do empurrão, mais massa da bomba vezes velocidade da bomba depois do empurrão. Tá? Beleza, então vamos lá. Vou escrever mais para cá, ó. Massa do astronauta, 90. Qual é a velocidade dele antes? 0. Opa, então cancela logo aqui, ó. 90 vezes 0 dá 0. Da próxima, eu vou logo cancelar.
Assim como aqui também, ó. Qual é a massa dele? 360 da bomba. Qual é a velocidade dela antes de empurrar? 0. Então também cancela. Então antes dá 0, depois necessariamente tem que dar 0. Ó. A massa 90, velocidade do astronauta é o que eu quero saber. Mais 360 vezes 0,2, que é a velocidade da bomba que ele disse, 0,2. Tá? Então, ó, isso aqui tudo dá 0, gente. É igual 90, velocidade da bomba, mais quanto é que é 360 vezes 0,2? Isso aqui, gente, dá 72. Certo? Bora para cá. Vou apagar aqui a fórmula de quantidade de movimento. Colocar ela bem aqui em cima. O que é quantidade de movimento? Que dá ideia de quantidade é a massa, que dá ideia de movimento é a velocidade. Vamos seguir aqui, ó. Eu vou passar esse 90 VA para cá. Vai ficar menos 90 velocidade do astronauta igual a 72. Certo? Então, velocidade do astronauta vai ser 72. O menos 90 que está multiplicando passa dividindo. Ó, dividido por menos 90. Tá? Velocidade do astronauta vai ser menos... Isso daqui, gente, vocês podem simplificar por 10, ou, perdão, por 9 em cima e embaixo. Dividir por 9 em cima, dividir por 9 embaixo. 72 dividido por 9 dá 8. 90 dividido por 9 dá 10. Então vai ser, caso menos 10, né? 8 dividido por menos 10 dá menos 0,8 metro por segundo. Então, resposta final aqui, ó. Menos 0,8. E Joadson, por que deu esse menos aí, professor? Porque, ó, se eu disse que para lá ele foi, ó, e deu mais, 0,2, esse menos está dizendo, olha, foi 0,8 e em sentido contrário àquele lá, ó. O menos que é para indicar que foi em sentido contrário àquele. Então, voltou com uma velocidade de 0,8. Se a gente fez direitinho, a resposta vai ser a letra E. É isso mesmo, tá bom? Beleza, gente. Passa rápido, é praticamente 2 ou 3 questões, vocês não podem perder esses vídeos, tá bom? Então cresçam junto com a gente com esses vídeos aí, sempre assistam, divulguem para os colegas de vocês, tá bom? Vamos para frente. Muito obrigado, tchau, tchau, até a próxima.